Olá, professora. Olá, professor. Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse nosso momento de encontro, a essa nossa conversa de hoje, onde nós vamos poder discutir algumas questões relacionadas a esse ano letivo de 2021. Eu vou trazer para vocês algumas informações sobre a implementação do referencial circunstancial da rede municipal para 2021. Também vamos discutir a respeito de alguns elementos que são parte do nosso trabalho para esse ano, né, que seriam o caderno de atividades diagnósticas, o caderno base, e também passar algumas informações a respeito do nosso trabalho específico com o nosso componente curricular de História. O próximo slide, por favor. Enquanto não aparece o próximo slide da apresentação, eu vou aqui, dando continuidade à nossa fala, e vou indicar que para esse ano a princípio, vou me apresentar. Eu sou o professor Fernando Vendrame Menezes, sou professor de História efetivo da Rede Municipal de Ensino, desde 2005, e atuo há algum tempo como técnico de História na gerência do ensino fundamental e médio, dentro da CEMED, e, enfim, costumeiramente, a gente costuma se encontrar, eu e vocês, professores e professoras, nas nossas formações ao longo desse período. Além de mim, a equipe também é composta pelos professores Leandro Long e pela professora Maria Larissa. Nós três somos os responsáveis por, enfim, pensar junto com vocês, auxiliá-los, na medida do possível, com o nosso trabalho com a disciplina de História. Já é possível passar o próximo slide? Isso, muito obrigado, é aí mesmo. Bom, então, retomando aqui a nossa pauta para essa conversa de hoje, são 5 elementos. O primeiro deles, como eu já disse, o referencial curricular circunstancial. Depois, vou falar um pouquinho para vocês sobre o caderno de atividades diagnósticas. Na sequência, o caderno base. Depois, uma sugestão de uso do portal da Editora Moderna. E, por fim, apresentar o blog da equipe de História e também o uso da TVM como um recurso capaz de auxiliar no trabalho das professoras e dos professores. Bom, o referencial curricular circunstancial. O que é esse documento? Qual o seu objetivo? Primeiro, o referencial curricular circunstancial ele foi pensado como um documento emergencial, enfim, como um documento para atender às especificidades desse momento de pandemia e de suspensão das aulas presenciais em que nós estamos vivendo, de forma que esse documento seja um auxílio a mais para o professor no momento em que ele for pensar as suas aulas, em que ele for planejar as suas aulas e no momento em que ele for elaborar as suas estratégias de interação e de abordagem dos conhecimentos com os seus alunos. Esses 4 tópicos que estão aparecendo aí para vocês, eles são de suma importância para a gente entender as características desse referencial circunstancial. Primeiro, ao longo do documento, ou seja, ao longo dos anos que compõem o documento, nos anos iniciais, e mais especificamente também, no nosso caso, do 6º ao 9º ano, procurou-se estabelecer uma correlação entre as habilidades, ou seja, as habilidades que se articulam entre os anos, habilidades do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano.
Da mesma forma em que se buscou considerar essa correlação, também buscou-se trabalhar uma progressão e uma relação processual entre essas habilidades. Ou seja, buscar identificar aquelas habilidades que vão se amarrando ao longo dos anos. Eu vou citar por um exemplo. A cidadania, o conceito de cidadania. Então, nós buscamos selecionar habilidades ou trabalhar com habilidades que abordem o conceito de cidadania desde o sexto até o nono ano. Então, por exemplo, nós temos a habilidade que trabalha a origem da cidadania, lá na Grécia Antiga, no sexto ano. Nós temos habilidades que trabalham o conceito moderno de cidadania, né, que vai ser retomado com o iluminismo, né, com o movimento filosófico do iluminismo no oitavo ano. E no nono ano nós temos as implicações contemporâneas da cidadania, do que é o conceito de cidadania atualmente. Então veja que buscou-se estabelecer essa relação processual entre as habilidades, de forma que elas indiquem um progresso, não no sentido de evolução, mas um progresso no sentido de um caminho percorrido ao longo dos anos escolares. Por isso que, ou para isso, nós buscamos selecionar aquelas habilidades que são estruturantes. O que vem a ser uma habilidade estruturante, segundo a concepção que nós trabalhamos nesse documento? A habilidade estruturante é aquela habilidade ampla, aquela habilidade que dá conta de trabalhar um conjunto maior de conhecimentos. Então, são habilidades que geralmente trabalham conceitos. Como eu disse, são habilidades que trabalham conceitos como cidadania, democracia, revolução, sistemas de trabalho, sistemas econômicos, enfim. São habilidades que, de certa forma, são condição para a abordagem de outros conhecimentos e de outros conteúdos mais específicos. Então, se eu tenho uma habilidade estruturante que trabalha o conceito de revolução, consequentemente, eu vou trabalhar o conceito de revolução em diferentes períodos da história. A Revolução Francesa, a Revolução Pernambucana, a Revolução Chinesa e assim por diante. Tá certo? E por fim, porém não menos importante, nós devemos entender que esse referencial curricular circunstancial, ele não é um resumo do referencial curricular da REME, né, que está em uso e que foi disponibilizado para as escolas da rede municipal de ensino no ano de 2020. Ou seja, o referencial curricular circunstancial, ele não substitui o referencial curricular da REME. Ele é um documento que traz indicações necessárias para quando o professor tiver a necessidade, por exemplo, de trabalhar a recuperação ou a revisão ou o aprofundamento de um determinado conteúdo que o aluno não consolidou no ano anterior. Então, por isso que a gente trabalhou com essa perspectiva processual, né, de eu identificar uma dificuldade de aprendizagem do meu aluno no ano que ele está cursando e buscar retomar aquela habilidade que seria, entre aspas, pré-requisito no ano anterior. Então, o referencial curricular circunstancial tem essa característica. Tudo bem? Na sequência, nessa parte da apresentação, a gente trouxe um recorte de como que o documento está estruturado. Então, veja, essa daí é uma imagem, né, que traz um pedaço do referencial curricular circunstancial para o sexto ano. Então, vocês podem observar que está dividido em duas partes, né? Destacado na cor vermelha, nós temos aquelas habilidades que seriam, poderíamos chamar, né, genericamente, de conhecimento prévio, ou seja, aquela habilidade que seria um pré-requisito para a habilidade do ano que o aluno está cursando, para a habilidade do sexto ano. Então veja que a gente trabalhou aí com uma habilidade que trabalha com a questão da temporalidade, do aluno identificar a temporalidade dos processos históricos, né, as suas rupturas e as suas permanências no sexto ano, mas que para desenvolver essa habilidade, o aluno precisaria ter como pré-requisito a habilidade
do ano anterior, a habilidade do quinto ano, que também trabalha com essas questões relacionadas à identificação dos processos de produção e hierarquização das diferentes temporalidades. Logo abaixo, vocês vão identificar que existe o campo das recomendações, ou seja, que são algumas orientações genéricas sobre como o professor pode trabalhar essa habilidade, de que forma essa habilidade pode ser desenvolvida com os alunos. Nós temos a indicação de qual seria a habilidade prévia, então, que seria, se no sexto ano nós estamos trabalhando a habilidade 1, que diz respeito a essa questão do tempo histórico, a habilidade que é pré-requisito para ela é a habilidade do quinto ano, a habilidade 7. Então, tem essa indicação de qual habilidade está relacionada a ela. E, por último, indicado na seta verde, nós temos as habilidades relacionadas. O que seriam essas habilidades relacionadas? São algumas habilidades que não estão necessariamente e diretamente vinculadas a essa habilidade, mas que se relacionam a ela, se articulam a ela de alguma forma. Então, por exemplo, nessa habilidade, nós indicamos habilidades do componente curricular de geografia. Então, veja que não necessariamente será uma habilidade relacionada da história, ou do componente curricular de história, mas de outros componentes curriculares. Nesse caso, da geografia, mas pode ser da arte, pode ser das ciências, pode ser da língua portuguesa, e assim por diante. Então, essa habilidade, ela traz uma indicação de outros conhecimentos que ajudariam a desenvolvê-la. Nesse caso, as habilidades da geografia estão trabalhando mais especificamente com a questão da produção de mapas e da correlação desses mapas com os diferentes espaços físicos. Tá bem? O próximo slide, por favor. Bom, agora retomando o caderno de atividade diagnóstica. Só um detalhe. Esse referencial curricular circunstancial, ele está disponível para download no blog da GFEM. Se vocês entrarem no endereço cmed-gfem.blogspot.com, vocês têm acesso à versão digital desse documento, que é o referencial curricular circunstancial para 2021. Tudo bem? Agora, seguindo no próximo ponto da nossa pauta, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o caderno de atividades diagnósticas. Esse caderno de atividades diagnósticas, ele foi elaborado pelos técnicos dos setores que fazem parte... retorna, por favor. Isso, muito obrigado. Dos técnicos que fazem parte da SUPED, né, da Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais, pensando que a importância da observação sistemática do desempenho do aluno é um pré-requisito de suma importância para que a aprendizagem ocorra. Então, veja, já é uma prática muito comum entre os professores, no início do ano letivo, fazerem as suas atividades de sondagem, ou seja, de procurar diagnosticar com os seus alunos os conhecimentos que eles trazem do ano anterior e quais são aqueles conhecimentos que precisarão ser retomados, revisados e aprofundados para dar continuidade para aquele ano letivo, né, e para os próximos anos também. Então, veja, o caderno de atividades diagnósticas, ele parte dessa perspectiva. Então, nós entendemos a necessidade de diagnosticarmos, em função, inclusive, do momento atípico que nós vivemos, desde o ano passado, das aulas remotas, dos cadernos de atividades, das aulas ministradas por meio das diferentes plataformas que as escolas conseguiram e articular, enfim, e pensar numa logística para trabalhar com seus alunos. Então, é importante que nós tenhamos uma indicação, um parâmetro prévio daquilo que os alunos conseguiram desenvolver de aprendizagem em relação ao ano anterior. Então, o caderno de atividades diagnósticas foi pensado nessa perspectiva. Um outro detalhe importante sobre esse caderno de atividades diagnósticas é que ele está estruturado
conforme a teoria de resposta ao item, a TRI. Dessa forma, né, a estrutura ela é composta por um texto base, né, que pode ser um texto escrito, pode ser uma imagem, uma tabela, um gráfico, ou coisa do tipo. Depois, há um enunciado, né, que dá um comando para o aluno responder a essa questão. E depois desse enunciado, 4 alternativas de múltipla escolha, A, B, C e D, para que o aluno indique a única resposta correta para aquela questão, para aquela atividade. Tudo bem? Outra informação que é importante a respeito da estrutura desse caderno de atividades diagnósticas é quanto ao quantitativo de questões para cada componente curricular. Os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática possuem 8 atividades. Essas 8 atividades trabalham 4 habilidades ou descritores da língua portuguesa ou da matemática. Então, para cada 2 questões, nós temos o trabalho com uma habilidade ou com um descritor. Para os outros componentes curriculares, o número de atividades é de 4. Então, são 4 atividades para cada componente curricular, exceto língua portuguesa e matemática. Cada uma dessas atividades trabalha um descritor ou uma habilidade relacionada aos conhecimentos essenciais, aos conhecimentos estruturantes que os alunos deveriam ter desenvolvido ao longo do ano escolar anterior ao que ele está cursando. Então, por exemplo, o aluno do 7º ano fará uma atividade diagnóstica com questões do 6º ano. O aluno do 6º ano fará as atividades diagnósticas com questões, com conteúdos, com conhecimentos do 5º ano. E assim sucessivamente. O próximo slide, por favor. Bom, ainda sobre o caderno de atividades diagnósticas. Caberá ao professor de cada componente curricular fazer a correção dessas atividades, né, das atividades das suas respectivas turmas, conforme os gabaritos disponibilizados. Então, serão, junto com a atividade diagnóstica, serão disponibilizados os gabaritos de correção dessas atividades. Caberá ao professor fazer a correção desse material, enfim, desse caderno de atividades, conforme o gabarito de atividade diagnóstica. Outra questão importante. A critério do professor, né, ele ou ela poderá preencher uma planilha do Excel que foi elaborada pela divisão de avaliação, pela DAV. Então, essa planilha do Excel, ela vai oferecer para o professor uma tabulação acerca da prova dos alunos, das atividades dos alunos. Então, ali o professor vai ter indicação, por exemplo, ali o professor terá a indicação de porcentagem de erros, de acertos, de quais descritores ou habilidades tiveram mais acertos e mais erros. E daí o professor poderá ter uma visão panorâmica de quais habilidades ou descritores precisarão ser retomados e daqueles que o aluno já consolidou ou tem mais ou menos consolidado e com os quais ele poderá avançar, certo? Então, essa questão da correção e do preenchimento dessa planilha é a critério do professor e da escola em que ele leciona, enfim, em acordo entre professores, equipe técnica e direção. Tá ótimo? Isso, muito obrigado. Perdão, eu dei uma engasgadinha aqui. Aqui nós temos um cronograma desse caderno de atividades diagnósticas. Nós temos o período de aplicação, que é a primeira semana de aula, ou seja,
do dia 8 ao dia 12 de fevereiro, os alunos deverão retirar esse caderno de atividades na escola. Ou a escola deverá disponibilizar para os alunos de alguma forma. O período de recolhimento, ou seja, o período de devolução desse caderno nas escolas, será nos dias 18 e 19 de fevereiro. E o período de correção, né, ou seja, o período disponível para que os professores possam fazer a correção e o preenchimento da tabela, seria entre o dia 22 e o dia 26 de fevereiro, certo? É importante destacar que esse caderno de atividades diagnósticas, ele é importante, ele é uma condição para que o professor planeje as suas aulas futuras, ao saber quais são as habilidades ou os descritores, né, que indicam os conhecimentos que o aluno deveria ter consolidado e aqueles que ele não consolidou, o professor pode, de uma forma mais efetiva e de uma forma mais pontual, planejar as suas aulas pensando nesses conhecimentos que precisam ser retomados e aprofundados com os seus alunos. Então, por isso que nós reforçamos e reiteramos que esse caderno de atividades diagnósticas, ele é um recurso muito importante e muito válido para o planejamento do professor, para a gente conseguir estabelecer um trabalho que dê conta de focar nas reais necessidades de aprendizagem dos nossos alunos. Tudo bem? O próximo, por favor. Bom, agora falando sobre o caderno base, que é um outro recurso, né, diferente daquele que estava dizendo anterior do caderno de atividades diagnósticas. O caderno de atividades foi elaborado, esse caderno esse caderno base corresponde a um caderno de atividades, né, que foram elaboradas pela Gerência do Ensino Fundamental e Médio e que tem o objetivo de subsidiar a prática docente, fornecendo um parâmetro mínimo de habilidades e de conhecimentos a serem abordados pelos professores da rede. O que é importante a gente destacar é que esse material ele é um apoio, ou seja, ele não é o único recurso do qual o professor e a escola se valerá para trabalhar com os alunos. Ele é um apoio e nessa condição de apoio ele precisa ser complementado pelo professor. Né? De que forma o professor precisa fazer essa complementação? Por exemplo, com as aulas. Então veja, o caderno base ele traz atividades, né, que trabalham as habilidades que estão descritas no referencial curricular circunstancial. Existe um número mínimo de atividades por hora-aula, né, são 3 atividades para cada hora-aula, né, durante o período correspondente a cada caderno base. Porém, cabe ao professor trabalhar o conteúdo, né, explicar o conteúdo, enfim, buscar meios para explanar esse conteúdo, para abordar esses conteúdos com os seus alunos, né, seja fazendo uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação, usando as redes sociais, né, Facebook, WhatsApp, usando os blogs, né, que as escolas disponibilizam, usando o YouTube, né, usando outros recursos, como eu vou apresentar um pouquinho mais para frente, como o portal da Editora Moderna ou de outras editoras que disponibilizam material de forma gratuita, usando a programação da TVRM. Então, vejam, o caderno base, como o próprio nome diz, ele é uma base, né, que precisaria ser complementada pelo trabalho do professor. O professor também pode pensar, elaborar, planejar outras atividades além daquelas que estão no caderno base. Então, como eu disse, no caderno base está um mínimo.
né? São 3 atividades pensadas para cada hora-aula. A critério do seu trabalho, enfim, das necessidades da sua turma, o professor pode também pensar outras atividades que deem conta de complementar esse caderno base. Não significa que o professor vai inserir mais atividades no caderno base. O caderno base ele vai manter a estrutura que ele já tem, que é uma estrutura que virá pronta da CEMED. Mas o professor pode disponibilizar para o seu aluno, né, por outros meios, seja impresso, seja digital, atividades complementares, além dos conteúdos das suas aulas, para que seja feito o trabalho com esse material do caderno base. Tudo bem? Bom, aqui nós temos um cronograma prévio dos períodos para cada um dos cadernos base. Então, nós temos aqui para o primeiro bimestre, distribuídos por mês, então, o mês de fevereiro, com 12 dias letivos. Do dia 8 ao dia 12, nós teremos as atividades do caderno diagnóstico, conforme eu já apresentei anteriormente. E do dia 18 ao dia 27 de fevereiro, nós teremos o caderno 1, ou seja, o primeiro caderno base, elaborado pela GFEM, que será disponibilizado para os professores. Esse caderno base, esse primeiro caderno base, ele foi elaborado, sobretudo, com recursos disponíveis no livro didático ou na plataforma de apoio ao livro didático, que é disponibilizado pela editora do livro didático. Como eu disse, a gente vai apresentar um pouquinho aqui, um pouco mais para frente, os recursos que estão disponíveis no portal da Editora Moderna, né, que é a editora do projeto Araribá, que é o livro didático adotado na rede para o componente curricular de História. E os outros componentes curriculares vão se organizar e se orientar conforme o livro didático, ou se organizaram, se orientaram, né, para elaborar o caderno 1, conforme as plataformas e os livros didáticos da seu respectivo componente curricular. Depois nós temos para o período de março, né, do dia 1º ao dia 31 de março, correspondente a 23 dias letivos, um caderno de atividades base, essas atividades complementares que devem ser feitas pelos professores, a avaliação qualitativa, que também deve ser pensada pelo professor, e também as ações de atividade de recuperação da aprendizagem. Na sequência, nós temos o período de abril, o mês de abril, do dia 5 ao dia 30, correspondente a 20 dias letivos, e posteriormente para o segundo bimestre, maio, junho e o primeiro dia de julho, né, dia 1º de julho, que seria o último dia do segundo bimestre. Então veja que nesse sentido nós teremos um conjunto de cadernos base apresentados para as escolas para cada período, conforme está especificado e descrito nesse cronograma que vocês estão vendo. Tudo bem? Na sequência, ainda sobre o caderno base, é importante também frisar que cabe ao professor, enquanto regente das suas turmas, adotar mecanismos de registro sistemático das suas ações pedagógicas. Ou seja, o professor precisa encontrar meios para registrar aquilo que ele está realizando do ponto de vista do seu trabalho pedagógico com os seus alunos. Seja por meio de planilha, de tabela, de ficha de acompanhamento, o professor precisa registrar, por exemplo, os conteúdos que estão sendo ministrados, os professores precisam registrar as atividades que estão sendo disponibilizadas e, sobretudo, os professores precisam registrar o retorno que eles estão tendo dessas ações pedagógicas. Tanto dos cadernos base, que os alunos, que serão disponibilizados para os alunos. Então, o professor precisa registrar o retorno que ele está tendo desses cadernos base. O professor precisa registrar de que forma ele está interagindo com os seus alunos
e de que forma essa interação está sendo efetiva, e qual o retorno da aprendizagem. Ou seja, se ele consegue perceber que os alunos desenvolvem a aprendizagem correspondente àquele conteúdo que está sendo trabalhado, ou se ele precisa pensar outras estratégias de recuperação e de desenvolvimento e de recuperação, né, a ordem é essa, dessas habilidades. Então, o fato de registrar, ou melhor, o ato, não o fato, mas o ato de registrar, ele é essencial para que, além de acompanhar efetivamente a aprendizagem do seu aluno, o professor possa se comunicar com a equipe pedagógica e com a direção escolar para informar a eles, em tempo hábil, sobre as dificuldades que eles, professores, estão encontrando em trabalhar com seus alunos, seja a dificuldade de aprendizagem, seja a dificuldade em obter o retorno dos alunos em relação aos cadernos de atividade, às aulas, a interação nas aulas e esse tipo de coisa, para que a equipe pedagógica da escola e a direção escolar possam fazer os encaminhamentos necessários. Então veja que o registro ele é um instrumento extremamente importante para estabelecer um fluxo de comunicação entre o professor, a equipe pedagógica e a direção, de forma que é responsabilidade do professor registrar as suas aulas, não só o planejamento da aula em si, mas registrar o resultado efetivo dessa aula, né, de que forma que ele está desenvolvendo essa aula e de que forma que ele está recebendo o retorno dessa aula, para que, detectada determinadas adversidades, dificuldades por parte dos alunos, o professor possa informar a equipe pedagógica para que essa equipe pedagógica possa tomar as medidas que sejam necessárias conforme o caso detectado. Então veja, esse fluxo de comunicação entre professor, equipe pedagógica e direção escolar, ele é extremamente importante e ele precisa ser ágil, né, ser feito em tempo hábil, para que as medidas necessárias, né, para que as ações necessárias para resolver ou minimizar os problemas detectados sejam tomadas o mais rápido possível. E, retomando, né, registrar é a forma mais efetiva e também a forma mais garantida, né, garantida até no aspecto legal mesmo, de comprovar aquilo que o professor está desenvolvendo de trabalho em relação aos seus alunos. E também, além do registro ser importante para o professor acompanhar a aprendizagem dos seus alunos, do registro ser importante para o professor conseguir estabelecer esse fluxo de comunicação com a equipe pedagógica e com a direção escolar, os registros sistemáticos dos alunos também são de extrema importância para que o professor possa elencar quais as estratégias de recuperação que ele vai usar com os alunos que ele detectar que apresentam dificuldade de aprendizagem. Então veja que o registro sistemático, o registro feito de uma forma constante, por meio de tabelas, de planilhas, de fichas e de tudo mais, ele é o eixo central para um conjunto de ações do professor. Ele é um eixo central para o professor pensar a sua ação pedagógica. Ele é um eixo central para o professor se comunicar com os outros setores da escola, né, com os outros setores pedagógicos, né, coordenação e direção, e ele também é um eixo central para o professor pensar a sua recuperação. Né? E a gente precisa aqui pensar que a recuperação ela não é feita só ao final do processo, só ao final do trabalho com um conteúdo, com uma habilidade ou com um descritor. Numa perspectiva processual, a aprendizagem, a avaliação é um ato concomitante e inerente ao processo de ensino-aprendizagem. Então, ensinar, avaliar e recuperar é um processo
contínuo, é um ciclo contínuo que o professor precisa pensar em desenvolver ao longo do ano letivo, dos 4 bimestres que compõem o ano letivo. Tudo certo? Vamos para a próxima parte da nossa conversa. Agora aqui trazendo para vocês um pouquinho uma indicação, né, vocês vão perceber que é uma espécie de um tutorialzinho, né, de um pequeno tutorial, né, de como vocês podem acessar o blog, de como vocês podem acessar o portal da Editora Moderna. Como eu disse, é a editora que produz o livro didático, né, o projeto Araribá, que é adotado para a história na rede municipal de ensino. E nesse portal da Editora Moderna, vocês conseguem ter acesso a um conjunto de materiais que são extremamente úteis e válidos para o nosso trabalho, né, nesse momento em que a gente precisa encontrar recursos e estratégias para atender os nossos alunos de forma remota. Então, vejam, primeiro vocês podem acessar o site da Editora Moderna, digitando o endereço www.moderna.com.br. Vocês vão perceber que quando abrir a página inicial do site, no canto superior direito vai ter um link, né, que é esse que está destacado nesse retângulo vermelho, que está escrito assim, ó, recursos grátis para os professores. Quando vocês clicarem nesse link, vai abrir uma segunda página. Por favor, próximo slide. Isso, pronto. Nessa segunda página, vai pedir para que o professor faça um cadastro. Esse cadastro, ele é totalmente gratuito, né, e ele é feito simplesmente indicando os dados pessoais do professor, né, nome, endereço, CPF e endereço eletrônico, no caso, Gmail. O professor também tem a opção de fazer o cadastro usando a sua conta do Facebook ou usando a sua conta do Google, né, para quem tem Gmail, enfim, tudo mais, também pode acessar ao portal da Editora Moderna por esses 2 recursos, se não quiser fazer um cadastro direto no site da editora. Bom, no meu caso, como eu já tenho cadastro, e o preenchimento automático do Google já coloca ali os meus dados, realizado o cadastro, é só acessar o portal. Então veja que no portal vocês vão ter, logo na parte superior, alguns links. Então vai ter um link para o Moderna Amigos, né, que dá acesso a um conjunto de revistas, enfim, de materiais de formação de professores e de matérias, né, de reportagens sobre educação. Depois, nós temos um campo específico para o ensino fundamental 1, um campo específico para o ensino fundamental 2 e um campo específico para o ensino médio. Então, o professor escolhe, né, qual a etapa de ensino que ele quer acessar para conseguir navegar pelos materiais disponíveis. No caso aqui, como a gente está trabalhando especificamente com os anos finais, né, o ensino fundamental 2, a gente clica, né, no ícone do ensino fundamental 2, e logo na sequência vai aparecer um outro conjunto de links que vai direcionar o professor para, de uma forma mais específica, para aquilo que ele quer. Então, se o professor quer planejamento, se o professor quer ter acesso a materiais relacionados à prática docente, ou se ele quer ter acesso a materiais relacionados à avaliação. Em cada um desses 3 links, né, de planejamento, de prática ou de avaliação, o professor ele pode depois ir usando diferentes filtros que vão direcionando para exatamente aquilo que ele busca. Então, os filtros podem ser por componente curricular, os filtros podem ser por conteúdo, os filtros podem ser por ano escolar, né, 6º, 7º, 8º ano. Os filtros eles podem ser por habilidade, né, o que eu considero que é o mais interessante. Então, veja, se eu, por exemplo, estou lá com o meu caderno base, e no meu caderno base tem
3 atividades que estão trabalhando uma habilidade específica do 7º ano. Por exemplo, vou chutar aqui, sim, falando hipoteticamente, a habilidade 5. Então, eu tenho lá 3 atividades que estão trabalhando a habilidade 5. Mas eu quero complementar essa habilidade 5 com outras atividades, né? Ou com outros conteúdos. Eu quero trabalhar os conteúdos que dizem respeito ao conhecimento desenvolvido pela habilidade 5. Então, eu posso selecionar ali, por exemplo, o ícone da prática. O ícone da prática vai me perguntar, né, vai abrir uma caixa de seleção, se eu quero selecionar habilidades, atividades, melhor dizendo, se eu quero selecionar atividades por habilidade. Quando eu clicar na seleção por habilidade, vai aparecer o conjunto das habilidades, né, o código alfanumérico lá de cada uma das habilidades. Eu seleciono a habilidade que eu quero, habilidade 5, e o site já vai selecionar para mim, já vai me mostrar uma seleção de um conjunto de atividades e de outros materiais, por exemplo, infográficos, vídeos, tabelas, gráficos, coisas do tipo, que vão trabalhar especificamente aquela habilidade. Então, esse é um material que ele é, ou melhor, esse portal ele traz um conjunto de materiais que ele é muito válido para o professor trabalhar nesse momento, né, em que nós estamos vivendo de ensino remoto, mas também em outras situações, vamos dizer, entre aspas, normais, na aula presencial. Uma outra informação importante sobre o portal da Editora Moderna é que também tem a possibilidade da gente acessar um outro recurso desse portal que é específico e direcionado para quem adota os livros didáticos da editora. E aí a gente precisa cadastrar um código que vem impresso na capa ou na contracapa do livro didático. Então, nós aqui na secretaria, nós não temos acesso a esse código, porque os materiais que a gente recebe da editora são materiais de divulgação, né, durante o período de escolha do PNLD. E o código que tem nesse material de divulgação não é o mesmo código que vem no livro já oficial, entre aspas, né, no livro do aluno ou no livro do professor. Então, como nós não temos acesso a esse código, nós não conseguimos, nós até tentamos, mas não conseguimos acessar essa parte específica para quem adota o livro didático. Mas, você, professor, você, professora, se você tem, né, se você já recebeu na sua escola o livro didático de história, do projeto Araribá, procura dar uma localizada, né, na capa dele, está escrito bem grande, código de acesso. É um código composto por vários números e letras, né, um código alfanumérico, e com ele, num outro campo do portal da Editora Moderna, lá no seu cadastro mesmo, quando você faz o cadastro, já aparece uma pergunta, se você quer cadastrar um código de acesso. Aí você clica naquela pergunta, né, para cadastrar o código de acesso, que vai te direcionar para fazer esse cadastro. Também ali tem outros recursos adicionais, mas que, pelo menos por enquanto, nós não conseguimos acessar, porque, como eu disse, os materiais que a gente recebeu da editora são materiais de divulgação e os códigos que tem lá são diferentes dos códigos que são necessários para acessar esse portal, essa parte do adotante, né, de quem adota o livro didático dentro do portal da Editora Moderna. Tudo bem? Na próxima, por favor. Isso, muito obrigado. Um outro recurso, né, que nós temos e que está disponível para os professores usarem nas suas aulas é a programação da TV-REME. Então, a TV-REME ela é veiculada no canal 4.2 da TV Educativa, para quem acessa pela TV aberta, mas vocês também podem acessar a programação da TV-REME pelo site, esse site que está indicado em azul aí em cima, www.campogrande.ms.gov.br/cmed/tv-reme. E também as redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube, também veiculam e também divulgam a programação da TV-REME. E é importante que você
busque conhecer essa programação justamente para, no momento de planejar as suas aulas, conseguir fazer a articulação entre o material que está disponibilizado no canal da TVRM com a sua aula, com o conteúdo que você precisa trabalhar, enfim, com os conhecimentos que você precisa abordar, né, e fazer a interação desse material, que no final das contas é nosso, né, é um material que é produzido pela própria rede, com professores da rede, e que valoriza muito aquele trabalho que a gente já vem desenvolvendo ao longo do ano, desde o ano de 2020, e que terá continuidade agora para o ano de 2021. Tudo bem? O próximo slide, por favor. Nós também, né, nós da equipe de História, como disse, eu, o professor Fernando, o professor Leandro e a professora Larissa, nós buscamos sempre que possível, né, e conforme a nossa demanda permite, nós buscamos alimentar o nosso site, o nosso blog, melhor dizendo. Então, vocês podem conferir ali em cima, destacado em azul, o endereço do nosso blog, www.historiacemedcg.blogspot.com. E nesse blog, vocês têm acesso ao conjunto de materiais que a gente vai selecionando e também produzindo. Né? Tem materiais que nós selecionamos, todos de fontes confiáveis, de fontes fidedignas, e também tem materiais que são elaborados por nós, buscando oferecer para os professores algum suporte, algum subsídio, algum apoio para o trabalho que eles, professores, desenvolvem em sala de aula. Então veja que logo abaixo do título do blog, né, o título do blog é História, a trajetória da humanidade do tempo, vocês vão ter um conjunto de links de acesso. Vocês vão ter acesso, por exemplo, a aulas, a história regional, a documentos oficiais, a vídeos e assim por diante. Então, também é mais um recurso que está à disposição de vocês, professores de história, para que vocês possam navegar por ele, explorar, enfim. E a gente espera que o material que a gente já disponibilizou e que outros materiais que nós ainda vamos disponibilizar ao longo do tempo sejam úteis e sejam válidos para que vocês possam trabalhar, para que vocês possam usar durante as suas aulas. Tudo bom? O próximo slide, por favor. Bom, para encerrar, mais uma vez, eu agradeço muito a participação de vocês, professoras e professores, em nome da equipe de História, em nome da Gerência do Ensino Fundamental e Médio, em nome da SUPED e em nome da CEMED, desejo a todos um ótimo ano de trabalho, um ano letivo que, apesar das dificuldades que nos serão impostas por esse momento atípico, nós consigamos fazer o melhor possível de nós para os nossos alunos. Vocês têm aí na tela os nossos contatos, o nosso ramal, 2020-3844, o nosso e-mail, historiacemed@gmail.com, o nosso blog, que eu já informei anteriormente, equipe de historiacemed.blogspot.com. Mais uma vez, deixo aqui o meu muito obrigado a todas e todos. Um excelente ano letivo de 2021 e um forte abraço. Muito obrigado.